que faço não entendo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Verso 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne de pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Senhor, continue falando conosco nesta noite, por meio da Tua palavra santa. Enche-nos de alegria pelo Teu poder e que a Tua palavra nos vivifique nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos, meus amados. Lemos um texto bastante interessante, né? Parece que tem uma certa confusão aí entre carne e espírito que a gente às vezes não consegue entender muito bem, não é? Mas, de toda forma, hoje nós vamos tratar um pouquinho desse assunto, desse conflito que está descrito aqui no texto, nesta relação, melhor dizendo, carne e espírito. A verdade é que no texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos ensina um pouco sobre esse conflito, carne e espírito. E aí vem na cabeça de muita gente, de muitos irmãos, dúvidas que pairam sobre o que é carne e sobre que carne que ele está falando. Será que Paulo está falando da carne que a gente assa, que a gente come na panela, por exemplo? Não, essa é muito boa. Quem quiser me convidar, não tem problema nenhum. Uma carninha de panela, uma costela, com batata, com mandioca, vai muito bem, né, irmão? Glória a Deus por isso. Mas não é dessa que nós vamos falar esta noite. Porém, quando a gente pensa no sentido de carne, nós temos várias conotações. E eu quero dar pelo menos 3. O primeiro sentido de carne que eu quero trazer para os irmãos, é aquele em que nos remete a isso que eu acabei de falar. Essa carne que a gente come.
que a gente compra, que a gente assa, que cozinha. Bom, a Bíblia fala disso. Então, os homens tinham que levar o sacrifício no templo, no Antigo Testamento, e era assado, e aí a fumaça subia para Deus, e os sacerdotes e a família comiam a carne. Nós compramos no açougue e comemos. Não é dessa que que o texto está tratando. Esse é um primeiro sentido. O segundo sentido é aquele que Adão disse: carne da minha carne. Então, essa já não é para a gente comer no açougue, não é comprar no açougue e comer. Mas essa já está ligada com a relação fraternal, relação de marido e mulher, filho, por exemplo. Então, quando o senhor vê a sua geração, você fala, tá aí, pedaços, partes do meu corpo estão andando por aqui, não é? É assim que os pais veem os seus filhos. Aqui são meus filhos, é meu sangue. A ideia é quando você fala assim, é meu sangue, você está falando é minha carne, não é? É o resultado da conjunção de duas pessoas, né, que gerou uma terceira pessoa. Então está atrelado com esse sentido de relação familiar, de proximidade. Não há relação próxima, por exemplo, se não tiver não há comunhão, está atrelado com comunhão, e não há comunhão se não tiver proximidade. Tem que haver a proximidade entre duas pessoas ou mais pessoas para que se haja comunhão. Então, o primeiro sentido é aquela carne que a gente come. O segundo sentido, aquela que está atrelada à família, a relação familiar do casal, né, como está lá no texto de Gênesis: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e tornarão ambos uma só carne. O terceiro está atrelado à comunhão dos irmãos, né? Então, amizade. Então, aqui nós temos pessoas, estamos próximos, então isso está atrelado à relação de amizade. Ok, mas não é nenhum desses 2 ou 3 sentidos que o apóstolo Paulo está falando. Por quê, irmãos? Porque a primeira, a segunda ou terceira que eu citei, não luta contra Deus. O que luta contra Deus seria um quarto sentido de carne. E qual é esse quarto sentido? É o sentido de desejo. Bom, aí já não está na esfera física, vamos falar assim. Não está na esfera física que eu posso tocar. Posso tocar no irmão. Se eu toco no meu irmão, toquei na carne do irmão. Isso é comunhão. E ele tocou na minha. Agora, não é esse o sentido que Paulo está falando. O que Paulo está falando está na esfera dos desejos. E é isso, é interno. É uma questão interna. Então não é uma luta externa, mas sim uma luta interna. E aí nós vamos meditar um pouco sobre isso. Porque se está nessa instância da esfera interna, logo não posso ver. Certo? Se tem uma dor, por exemplo, eu me lembrei de uma certa vez que vi um acidente, né? Estava na rodovia SP-127 e estávamos, era uma via de muito tráfego de caminhão, aqueles caminhão bitrem. Quem sabe o que são os caminhões bitrem? Aqueles caminhões que têm 1, 2, 3, 4, 3 carretas, puxando lenha, por exemplo. Né? Então tinha uma carretona daquela e uma subida muito grande, muito extensa, melhor dizendo, e uma fila. Né? Eu tinha um carro, eu me lembro, meu carro era um Santana 87, acho que era 90, perdão, um Santana 90, 2.0, belíssimo de um motor. Se eu quisesse acelerar, podia acelerar e arriscar, ultrapassar aqueles carros que estavam à minha frente e também aquela carreta que estava um pouco mais adiante. Mas lá de trás havia uma fila, né, bem grande. Já havia uma fila de carros ali, talvez de uns 5 ou 6 carros antes de mim, e depois e lá na frente o bitrem. E aí veio
uma Mustang preta, que eu me lembro muito bem, ela veio lá de trás, às vezes esse carro veio tão embalado, que eu só vi quando passou, porque já tinha carros atrás de mim também. Então, ela passou rapidamente, pegou de frente com uma Fiorino, no topo da subida. O motorista do Fiorino tentou retirar um pouquinho o carro, mas acabou pegando justo a parte dele, não é? Porque ele jogou para o acostamento, mas não passaram, os 3 carros não passaram, não é? O acostamento estava muito desnível, então no que ele saiu, a Mustang veio com muita velocidade, achou que dava para passar, e era dia, não é? Bom, moral da história é que foi uma violência do acidente tão grande que o sujeito da Mustang, por ela ter tanto área de escape, o que seriam essas áreas de escape? O carro foi pensado, né, para um acidente, para que se haja um acidente, tenha mais áreas de escape para o motorista. Os carros antigos já não tinham tanto esse pensamento, né? Então, o motorista da Fiorino ficou absolutamente prensado com as pernas, e ele gritava desesperadamente para que cortasse as pernas dele e retirasse lá. Então, quando Paulo está falando dessa... Claro que não deu, né, não dava para fazer isso, e muita gente... Isso foi lá por volta de 96, 97, se eu não me engano, e já tinha telefone celular, né, já existia o telefone celular, então logo assim demorou um bom tempo para que chegasse resgate, socorresse aquele homem. Não sei, nunca mais eu vi, só vi aquela ocasião, né, então não sei o que aconteceu. Mas de toda forma ele gritava para retirar de lá. O que o apóstolo Paulo fala, a carne que Paulo fala, é um conflito interno que não tem como retirar. Se eu tenho um problema, eu preciso retirar. Se a minha perna está ferida, eu tenho a possibilidade, se não há reversão, é possível que se retire a perna. Não é? Mas neste caso que Paulo está falando, desse conflito interno, como é que a gente retira? Se não tem essa parte física que a gente pode cortar. Então é preciso. E é aí que Paulo fala da mortificação da carne. E aí que Paulo fala, bom, a carne nesse sentido, não pode, atrelado com os nossos desejos pecaminosos, não pode ser amputada, ela tem que ser morta e eliminada. Esse é o sentido. Em outras palavras, não podemos então negociar com esses desejos pecaminosos, porque estão lá dentro. Os irmãos sabem que quando Adão pecou, toda a humanidade herdou essa natureza pecaminosa de Adão. E o homem, a partir de Adão, ele embarca nesse mundo de pecado e chega até o ponto de ser esses monstros como hoje o Brasil inteiro e o mundo, há poucos dias também, não é? Porque essas pessoas não são pessoas, são monstros. Né? Tem aí um grupo que diz que são frutos mas que são vítimas da sociedade, um grupo ideológico que diz, não, essas pessoas são monstros mesmo, alimentados por essas deep web, essas páginas escondidas aí, que os high-techs aqui da igreja podem falar melhor que eu, mas que estão comemorando, por exemplo, a tragédia que foi feita hoje. Enquanto uma parte da sociedade é iludida com esse discurso infernal, diabólico, de uma ala dominante intelectual da sociedade, porque esse é um discurso diabólico, esse é um discurso infernal, que pega um sujeito como esse e dá a ele a característica de vítima, que pega o sujeito que esfaqueou a mulher, a professora, semana passada, e dá a ele o sentido de vítima. Quando esses mesmos caras agora, nessas internets escondidas, estão comemorando o ato que fizeram. Se por um lado tem uma população enorme chorando, gritando, gemendo, mais ainda os pais dessas crianças,
Se por outro lado tem essa ala intelectual aí que está na comunidade, está na sociedade, está no poder, dizendo que esses caras são vítimas da sociedade, eles mesmos estão comemorando, soltando rojões virtuais na rede social, dizemos, fizemos o que fizemos, realizamos. E nós aqui olhamos e pensamos, como que as pessoas podem chegar ao estopim como esse? A violência tamanha como essa, assassinar, irmãos, qualquer pessoa, o sujeito pula uma creche, pula o muro de uma creche e mata crianças a machadadas. A moda dos antigos vikings. Só doentes podem dizer que esse povo realmente, que essas pessoas são vítimas da sociedade. Mas tem uma ala muito grande intelectual, dominante, principalmente que comandam essas ONGs, que atribui a esses animais o sentido de vítima. Só nos falta aparecer daqui a pouco alguém que vai culpar os pais por não ter ensinado as crianças a não saírem da frente do machado da vítima. É o poste mijando no cachorro, desculpe a palavra. É o poste mijando no cachorro. Bom, dito isso, a gente pergunta como é que um homem pode ficar tão ruim assim? Tão doente? Bom, a única forma da gente pensar nisso, da gente interpretar isso, é dizer que o pecado fez e faz e continuará fazendo isso com o homem. Quem faz isso, quem faz é o pecado. O pecado continuará, ele fez e continuará fazendo isso com o ser humano. Deformando o homem desse jeito e transformando esse ser humano, esse homem, num ser como esse, irreconhecível, não sociável, que não sabe viver na sociedade. E não estranhe, não é profecia, mas o que aconteceu lá, o lá, amanhã pode ser o cá. O que hoje a gente diz que é lá, amanhã alguém também dirá que é lá, só que o lá é cá. O lá que hoje aconteceu naquele lugar, amanhã poderá ser cá. Bom, mas é nesse sentido, irmão, que a gente tem que pensar que a carne, nessa luta que o apóstolo está dizendo, que quando ele se rendeu a Jesus, e é o que ele diz no texto, morto com Cristo e ressuscitado com ele, quando o ser humano entrega a sua vida a Deus, o que ele faz? Ele pede a Deus, ele confia em Deus, ele acredita em Deus que essa natureza ruim, capaz de cometer isso e tudo isso e muito mais, seja morta e sepultada. E enterrada. E é isso que Paulo está dizendo. Se nós já estamos mortos, e é interessante que os versículos que Paulo diz assim, o que faço eu não entendo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço se faço. O Paulo está dizendo que o desejo de fazer o mal está sempre nele. Aquele homem cruel que Paulo foi, aquele homem violento que Paulo foi, aquela crueldade tamanha estava sempre diante dele.
E essa crueldade, a ponto dele assistir o assassinato de Estevão, e não sentir, talvez, naquele momento, dor nenhuma, está continuamente diante de nós. E ele estava dizendo, aquilo não era bom, mas era aquilo que eu quero fazer. Então é uma luta constante entre o mal e o bem. Entre Deus e o diabo, entre o espírito e a carne. E aí ele diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele não está falando da sua mão, do pé, mas ele está falando no desejo. Não há bem no desejo. Tanto é que mais à frente, João diz, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, não há bem nenhum. Não há bem nenhum. Ora, e ele diz assim, mais ainda, o verso de número 19, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E aí, irmão, nessa luta constante que nós estamos falando, eu pulo para o versículo de número 24, que diz assim, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo, desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, de sorte que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ou eu sigo a Deus, ou eu sigo o pecado. Graças a Deus que Jesus nos livra. O único capaz de tirar o homem dessa miséria, desse desejo pecaminoso, é Jesus. Ninguém mais consegue. Aqui Paulo diz que a lei aponta, mostra o que é pecado, mas não é capaz de retirar o pecado. Agora, Cristo tanto mostra o pecado, como tira o pecado. Cristo tanto mostra o pecado, como arranca o pecado. E em Cristo nós já tivemos o nosso corpo, nossos desejos, a nossa carne, já foi sepultada com Cristo. Inclusive testemunhamos para a igreja que foi sepultada, quando no batismo. Muito bem, irmãos. Mas seguindo ainda, Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão, porque tem crente que não está. Portanto, nenhuma condenação, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espera aí. Paulo diz, nenhuma condenação há para os que, ele não diz para todos. Se ele diz para os que estão, é porque tem aqueles que não estão. Se ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, é porque tem aqueles que não estão. Se há nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, é porque existe aqueles que andam segundo a carne. E agora vem uma dúvida. Como eu vou saber se ando segundo carne, segundo o Espírito? Essa é uma dúvida. Não tem como eu não andar no corpo. Tem dia que as articulações do corpo não nos ajudam muito, né? A irmã acabou de falar que o corpo dela não ajudou ela a vir aqui a semana passada no culto. Tem dia que a gente está com o corpo não quer nos ajuda. A gente quer ir, mas o corpo não vou levar não. Você não vai não, vai ficar. Aí vai doendo para tudo quanto é lado, né? Mas não é disso. O que Paulo está dizendo é que tem pessoas que andam
de acordo com os desejos da carne. E tem pessoas que andam segundo o Espírito. E não há possibilidade de andar com os dois. Ele não diz aqui, olha, ele não diz aqui, aqueles que andam metade na carne e metade no Espírito. Não tem como o sujeito andar meio a meio. Não dá mistura, não dá café com leite aí. Mistura café com leite é uma coisa. Mistura Toddy de leite é outra coisa. Achocolatado de leite é outra coisa. Mas carne e espírito não andam juntos. Não dá mistura. Ou é um, ou é outro. Ou o crente é espiritual, ou ele é um bistecão. Ruim ainda. Duro. E o que Paulo está dizendo mais ainda é o seguinte: há pessoas que andam. E o verso de número 3, ele diz assim: Pois, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em outras palavras, não era possível, a lei não conseguia retirar o pecado, o homem também não consegue se justificar, mas Cristo sim nos justifica. Agora, irmão, mais abaixo ele dá uma sentença muito mais clara, que diz assim, o verso 5, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito, e a inclinação da carne é morte. Em outras palavras, se você e eu dermos ouvido aos desejos que tínhamos antes do nosso encontro com Jesus, não há outra saída, não há outro resultado, não haverá outro resultado senão a morte espiritual. E não tem barganha. E não tem acordo. Eu posso tentar flexibilizar, mas Paulo não flexibiliza. Paulo está dizendo que do lugar de onde nós saímos, nós não podemos sequer pensar em andar, em voltar. Porque o simples fato de pensar em voltar já é uma inclinação. E a inclinação da carne resultará em morte. Isso é sério. Muito sério. Por que tem tantos crentes que estão frios? Por que tantos crentes sem prazer de ler, de estudar a Bíblia, de orar, de cantar, de adorar, de se reunir com o corpo de Cristo? Por que tantos crentes desvalorizando a presença de Deus? Dirão muitos irmãos, com respostas das mais mirabolantes possíveis, ao dizer, Deus não é tão rigoroso, são novas interpretações bíblicas. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Flertou com o velho homem e morreu. Pensou no velho homem e morreu. É isso que o texto está dizendo. Almejou, lembrou, sentiu o desejo do velho homem, morreu.
Crente não pode brincar com a vida antiga de jeito nenhum. Quando aceitamos a Jesus e o plano de perdão, viemos a Deus dizendo assim: Senhor, mata os desejos pecaminosos que herdamos do pecado original de Adão. E aí o Senhor matou e ressuscitou e nos fez uma nova criatura em Cristo. E o tempo vai passando e o velho homem que foi sepultado nas águas do batismo, inclusive visualizado por toda a igreja, vai querendo ressuscitar. Ei, me levanta daqui. Ei, me levanta daqui. Ei, deixa eu falar aquela palavrinha na sua boca. Ei, deixa eu xingar um palavrãozinho. Ei, deixa eu fazer isso. Ei, deixa eu fazer aquilo. Ei, deixa eu fazer esse. É só um pouquinhozinho assim. Ele está querendo ressuscitar e a gente vai dando inclinação. A inclinação da carne é morte. Irmão, não brinque com o pecado. Não brinque de jeito nenhum. Porque isso gera morte. E não tem meio termo aqui. Não tem café com leite nesse texto. O nosso caminho em Cristo não pode ter volta. Não pode ter volta ao mundo. Nosso caminho com Cristo é com Cristo e acabou. Mas a ideia, muito da ideia de hoje é como se criasse, e o Russell Shedd, o missionário Russell Shedd, fala muito disso. Ele fala assim: o erro do crente é tentar colocar, eu vou traduzir, é tentar colocar uma coleira na carne. E como um animal, um pitbull, por exemplo, você põe uma coleira e uma focinheira e vai sair com ele controlando. Tem aquela coleira que é enforcadora, que tem aquelas garras, e quando o animal está violento, você dá aquela puxada, então aquela garra dá uma cravada no pescoço dele, ele recua para não sentir a dor. O Russell Shedd fala assim: o erro do crente é tentar dominar a carne. O que é isso? Eu vou assistir um negocinho ruim aqui, mas isso não vai me controlar. Não vai me dominar. Eu vou tomar um negocinho qualquer, alcoolizado, mas isso não vai me dominar. Eu vou a um qualquer evento aí que pode me desviar, mas isso não vai me controlar. Não tente dominar a carne, não brinque com ela. A inclinação, o que é inclinar? É sua tendência. Inclinação é só tendência. A tendência já é morte. Paulo era seguro nisso. E eu gosto disso em Paulo porque ele diz assim: é só a tendência. Ele nem fala que é a prática, é só a tendência. É só o pensar: nossa, mas eu gosto disso. Aí, é só a tendência de se aproximar. É como o sujeito que gostava de, é como o sujeito que gosta, que fumava maconha, que por exemplo, né, que ficava doido com o cheiro de maconha. Aí ele ao invés de cortar volta e passar pelo caminho onde não há o cheiro da maconha, ele vai se alimentando só pelo cheiro. Só a tendência disso, Paulo já disse que já é morte. Então, não tente domar. Não tente dominar. Porque ela vai te matar. Você vai cair, o homem vai cair, ele vai ficar frio. E ele vai ficar frio, desapegado das coisas de Deus. E então ele dirá assim:
Por que será? Aí o cara vem para o culto não é bom. O cara vai para o ensino não é bom. O cara vai louvar a Deus, nada é bom para ele. E ele acha assim, a igreja não está boa, o culto não está bom, os irmãos não estão bons, a igreja, o pastor não prega bem, tudo não está bem. O sujeito já é um defunto espiritual e ele não vê isso. É mais ou menos o Sexto Sentido. Quem assistiu lá aquele filme do Sexto Sentido, filme antigo, o menino está lá deitado na cama e o ator do Bruce Willis chega até o filme e fala assim, o que você tem? Aí o menino diz assim, eu vejo gente morta. Quem se lembra da cena? Eu vejo gente morta. O cara era um morto, mas ele não sabia que estava morto, ele vai descobrir depois que estava morto. Tem gente que já morreu, não sabe que morreu. Tem crente que já morreu, não sabe que morreu. E por que morreu? Morreu por quê? Por que morreu? Morreu por quê? Morreu porque se inclinou para as coisas da carne, irmão. Morreu porque flertou, morreu porque deu a mão, morreu porque não se inclinou com as coisas do Espírito. E Paulo diz que é uma luta. O mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu quero, isso sim, que eu não quero, isso sim eu faço. É uma luta. Então a gente não pode flertar. Se eu não posso flertar com a carne, de jeito nenhum, e se qualquer inclinação vai me levar, eu preciso conhecer os aspectos dela. Quais as características, quais as facetas da carne? A carne é o mestre do disfarce. Ela tem muitas faces. E o apóstolo Paulo não nos deixou enganados. Abram a Bíblia, corram à frente um pouquinho, Gálatas capítulo 5, versículo 19. E ele vai dar as faces dela. E nós vamos, em alguns minutos, discorrer. Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, as obras, as caras, as faces da carne são conhecidas dentre vós. Ele diz assim, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. E eu vou falar de um por um. Irmão, nesse sentido que Paulo está nos trazendo aqui. Nos remete ao pensamento do sujeito, ao comportamento do sujeito não fiel, infiel aos compromissos assumidos no casamento, por exemplo. Há prazeres os quais a Bíblia nos diz que são delegados, são limitados, são restritos à espera do casamento. O prazer sexual é bom, não deve ser pensado como ruim, mas é no ambiente do casamento. E traduzindo esta palavra, porque alguns textos, esta proliferação, ou essa múltipla experiências sexuais, como alguns já pregam agora, não há problema nenhum, em faces da carne. Foge, olhe para mim, fuja da prostituição, fuja do adultério, corre, irmão, seja ele qual for, se for físico, e hoje a igreja precisa pensar como vai fazer, porque tem o adultério, tem a prostituição virtual. É pecado também.
a inclinação da carne. Segunda face, fornicação. O que é isso, pastor? É a violação da lei moral de Deus antes do casamento. É o desejo de gratificar os apetites sexuais fora do limite. Olha que os dois primeiros estão relacionados a comportamento do pecado no corpo. É pecado prostituição, é pecado adultério, é pecado a fornicação. Rapaziada aí, vocês que estão na idade se aflorando, os nervos estão se aflorando, meninada aí que as coisas estão subindo, estão tudo se aflorando, não forniquem. Fornicação é pecado. Há quem diga que não. A ciência diz que não, há pregadores que dizem que não, mas a Bíblia que todos têm nas mãos diz que é. E eu vou pela interpretação bíblica. Fornicação é pecado. Impureza. Este pecado também está relacionado, por exemplo, irmão, com pensamento. Ei, irmão, cuidado com as imagens. As imagens vão te levar aonde? O que o sujeito quer fazer na frente de uma tela erótica? Vai fazer o quê? Se encher do Espírito Santo, que não é. Cuidado, irmão, foge das imagens. As imagens eróticas vão te levar, vão contaminar a sua cabeça, a pornografia, imagem moral, música. A mocidade está num debate aí está num debate interessante. E me levou a fazer uma pesquisa. Daqui uns dias eu vou entregar para vocês um artigo para vocês lerem sobre isso daí. Mas olha, irmãos, as músicas, o que no geral, as músicas seculares estão levando as pessoas a verem, a sentir. Qual é a experiência? Qual é a propagação? Fiz um exercício com a irmã Cida há poucos dias atrás, em razão de um adolescente que foi denunciado na van, não sei, acho que foi na van, né? Um adolescente que foi denunciado na van escolar, que estava ouvindo, é isso mesmo, né? Estava ouvindo uma música de uma determinada cantora, badalada, e o menino estava vindo da escola, escutando aquela música, e a professora, ou a monitora da van, sei lá quem foi, repreendeu o menino, não me lembro qual foi a situação, e aí chegou ao ouvido da irmã Cida, e aí então passamos a fazer o exercício. Espera aí, vamos conhecer esse satanazinho aí, que a gente não conhecia ainda, não é? Quem escandalizava com as dancinhas da garrafa, com os axés da década de 90, agora vai dizer que aqueles lá eram freiras de convento, eram santas mulheres. Vai dizer mais ou menos isso. Aquelas lá eram santas mulheres. Esses daqui, aquelas lá eram freiras. Aquelas que desciam lá na boca da garrafa, aquelas bandas de axé, aquelas eram freiras. Usei a figura de freira para dizer que elas moralmente, vamos dizer assim, porque o que está acontecendo aí. Aí fizemos o exercício. Eu e a irmã Cida sentamos à frente da TV, né, e começamos a ler. E vou assistir lá uma discografia, fiquei horas assistindo tudo aquilo ali. Aí, então,
resolvi, depois daquilo, fazer mais pesquisas sobre aquela determinada artista. Bom, o que vi, entre outras coisas, eu não precisava de nenhum filme pornográfico. Não precisa de filme pornográfico. Basta assistir aquela música, aquela cantora, que depois de todas aquelas cenas imorais, dobra o joelho para orar, para agradecer a Deus. Então, estão aí, disponíveis no celular. Olha que flerte, olha que mistura. É o imoral, é o santo e o profano. É o ato de ajoelhar. Agora, eu não sei se ela está ajoelhando para agradecer a Deus, mas o ato de se ajoelhar remete ao santo, e o profano, que é o ato de se prostituir em cima do púlpito, do palco. Então, as duas coisas ao mesmo tempo, e essas coisas estão aí rodando no celular da criançada de boa. Estão aí rodando muito bem no celular da criançada aí. Para quê? A pergunta é essa: o que o sujeito quer fazer na frente da tela de um computador, de um celular, diante de uma imagem erótica, pornográfica ou qualquer coisa semelhante? Pensamentos inspiradores? Com certeza não. Chegar mais perto de Deus? Com certeza não. Lembre, a inclinação da carne é morte, e o desejo simplesmente de ver e correr até lá, já te leva, já inclina a morte. Outro, lascívia, representa a prática do despertar desejos libidinosos naqueles que estão, com quem nós vamos nos encontrar, nas pessoas de terceiro. Então, tanto o homem quanto a mulher pode se tornar lascivo. Pode vestir, pode se ajustar de forma lasciva. É despertar o desejo no outro. Olha, irmão, tome cuidado com isso. A lascívia extrapola o limite da aprovação divina no caso das roupas. Tome cuidado com a roupa. Os irmãos precisam se cuidar com a roupa. Nós, crentes, temos que se cuidar com roupa. Tem uns modelitos aí agora que estão tomando os púlpitos. Meu Pai do céu. É só Jesus na causa. Uns modelitos aí agora, irmão. O que antigamente estava mais direcionado, ou mais utilizado, adotado por mulheres, agora, homens. Cuidado, irmão. A lascívia é pecado. Não entra nessa onda de só vai dar você. Põe essa roupa aqui que só vai dar você. Cuidado com isso aí. Isso é lascívia. A idolatria é a rebelião do homem em relação à adoração ao Deus único. Por exemplo, o dinheiro pode virar um ídolo. O dinheiro pode virar um ídolo. O bem pode virar um ídolo. O trabalho pode virar um ídolo. A família vira um ídolo. Qualquer coisa pode virar ídolo. Qualquer uma dessas ações pode virar ídolo. E o ídolo toma o lugar de Deus. E se toma o lugar de Deus, Deus abomina. O carro não é o meu senhor. A minha casa não é minha senhora. Qualquer bem, emprego que eu tiver, não é o meu senhor. Eu não vou render louvores e adoração à casa, ao patrimônio, ao prédio da igreja. A única pessoa, o único ser que ocupa o posto de Senhor na minha vida é Jesus. Qualquer coisa, se o teu filho, se a tua filha, se o teu patrimônio, se o teu trabalho, se o teu corpo tomar o centro da tua vida, você se torna um idólatra.
a feitiçaria, o desejo de entrar em contato com o mundo espiritual fora do direcionamento divino. O povo gosta tanto disso, e essas coisas vendem, né? Basta procurar aí. Irmão, quer saber? Quer ver uma coisa? Qual é teu signo mesmo? O que diz o teu signo? O que tem de crente procurando o signo? O que é que diz o signo? O meu signo está falando o que para mim? Vou me vestir conforme meu signo. E o que eu já vi de crente, não, olha, os que são nascidos em julho são assim mesmo. Olha o disfarce. Olha o disfarce. Não, você é nascido em que mês? Eu sou de maio. Os de maio são assim mesmo, né? E o espiritismo, essa linha esse desejo de procurar o escondido, também atua de diferentes formas no segmento religioso, irmão. Eu me lembrei de uma vez que uma pessoa me chamou para orar para os adolescentes da igreja que tinha feito lá aquela brincadeira do copo e estavam perturbados, né? Lembra dessa história do copo, que o copo que ficava andando lá e tal? Alguém me chamou para orar para umas pessoas que estavam com aquilo. Eu vou orar coisa nenhuma, não foi atrás de. Agora se vira aí, fica aí. Fiz igual Jesus. A Bíblia diz que o rapaz levou o homem para Jesus, levou o menino endemoniado para Jesus. Aí o demônio pegou o menino bem na frente de Jesus. E aí o rapaz ainda chegou atrevido, né? Porque ele diz assim: Senhor, tu puderes fazer alguma coisa aí pelo meu filho, faz, porque eu já trouxe para os seus discípulos bola murcha, não puderam fazer nada. Mais ou menos assim que eles fizeram. Aí a Bíblia diz que o demônio pegou o menino na mesma hora. Aí Jesus deixou o menino lá endemoniado e foi dar um sermão. Crentes de pouca fé, imagina a agonia do pai. Aí o homem devia estar pensando: esse cidadão, em vez de expulsar o demônio do meu filho, vai dar sermão no povo? Liberta o meu filho primeiro, e depois dá o sermão. E Jesus tome um sermão da montanha no povo. Aí depois foi que Jesus expulsou o demônio. Aí a mulher estava lá perturbada, endemoniada. Ela estava mais endemoniada do que o menino estava endemoniado. Que o menino foi brincar com o negócio dos espíritos lá e ficou perturbado. Aí veio, e aquele desespero, falei: olha, eu não vou lá agora não. Deixa ele para lá, se batendo, depois eu vou. Quando eu fui, já tinha acabado, já tinha até dado um jeito. Nunca mais, pelo menos, me chamou para orar. Mas se não me chamou para orar, pelo menos nunca mais foi brincar com nada relacionado ao espiritual. Quer conhecer o espiritual, se envolva com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Esse é o caminho. Mas ainda tem mais. A carne tem faces. Quais outras faces? O ódio. O ódio relaciona-se com o sentimento de amargura, com o desejo, um desejo contrário, contra alguém. Irmão, não alimente o ódio no seu coração por ninguém, contra ninguém. Tente evitar, fuja dele. Corra do ódio. O ódio vai gerar em você um mal e vai te matar, espiritualmente falando. O crente precisa fugir disso. Tem o ódio dessa pessoa, tem o ódio desse irmão, tem o ódio daquele outro, tem o ódio daquele outro. Irmão, ódio é coisa da carne, é fruto da carne. Deixa Deus tomar conta de você. Os que são de Cristo crucificaram a carne. E ele diz mais ainda: a disputa brota do desejo de atenção e da compulsão de provar que estamos certos. Por essa razão, partimos para brigas. Disputa vira briga. Começamos a debater ideias, daqui a pouco podemos brigar. Por isso que Paulo fala: fujam dos debates que para nada servem.
nada tem proveito. Não dispute com ninguém. Você não está em competição com ninguém. Você não compete comigo, eu não compito, eu não estou competindo com você, eu não estou disputando com o irmão Ivan. O irmão Ivan tem as características dele, eu tenho as minhas, você tem a de vocês, e assim, irmão, a cada um Deus chamou, a cada um Deus capacitou, a cada um Deus instruiu. Glória ao nome do Senhor por isso. Eu não compito com a irmã Cida, nem ela comigo. Tem casais que competem um com o outro. Dentro do casamento, tem pessoas que competem, marido que compete com mulher e mulher que compete com marido. Ciúmes, em relação ao sucesso dos outros, são duas vertentes dos ciúmes. A primeira em relação ao sucesso do outro. O sujeito se dá bem e eu tenho ciúmes dele. Porque o carro que o senhor comprou não é para o senhor. Porque o carro que a irmã comprou não é para você. Ciúmes. Ciúmes do sucesso do outro. Mas também podemos atrelar o outro ciúmes. Ciúmes doentio de cônjuges. Há pessoas que parece que se casaram com, irmão, com o ser mais bonito ou bonita, mais elegante, com a única, não é a última, com a única cocada, com a única beleza do mundo. Ninguém é tão bonito assim, ninguém nunca nasceu assim. Tem gente que tem essa doença de achar que o cônjuge é o top, é o estopim do mundo. Que não existe ninguém igual. Onde que a pessoa está com a cabeça? Aí fica projetando as coisas. Aí fica projetando. Manipulando, maquiando. Aquele fulano, aquela fulana está olhando assim. Aquele está fazendo isso, aquela está fazendo aquilo. Mas que negócio é esse? Mas que negócio é aquele? O ciúme é como se ele tivesse uma vida própria, bota uma coleira na pessoa e enforca a pessoa, e sufoca a pessoa. Cuidado, a Bíblia diz que a inclinação é morte. A ira refere-se ao temperamento maligno, violento e furioso. Pode desencadear a fúria. Precisa ser controlado. Está um silêncio aqui. A discórdia é o desejo de satisfazer o ego. A pessoa que a gente costuma dizer assim, aquele ali é do contra. Se falar que a camisa do irmão Ivan é preta, ele vai falar assim, não é preta. É cinza. Não é cinza. É caramelo. Não é caramelo. E aí ele vai discordando. A discórdia é um desejo, é uma sensação, deriva-se do desejo de derrubar, inclusive o próximo, por qualquer motivo. A sedição relaciona-se com as divisões, racha, separação. Não separe sua família, não separe a igreja, não separe seu conjunto, não separe seu trabalho. A inveja se relaciona ao descontentamento, inclusive também com o sucesso dos outros. O homicídio, nem vou comentar, é o desejo de retirar, de eliminar a pessoa. Mas esse é o pior, eu acho, desses mais visíveis, que eu vou falar agora é o pior, a bebedice.
Bebida não combina com nada, com ninguém, em canto nenhum. Bebida alcoólica. E existe uma discussão, pode, pastor, a Bíblia condena a embriaguez, a Bíblia não condena. O problema é que o limite vai embora muito rápido. Bebida não combina com ninguém, canto nenhum. Aí, irmão, acaba tudo. O ambiente onde entra uma bebida, certamente ele vai ser destruído. E aí torna uma dependência. É um meio artificial de proporcionar, por exemplo, um êxtase, um escape de problemas. Crente não flerta com bebida alcoólica de jeito nenhum. Foge disso. E a glutonaria, que diz o texto? O desejo de, entre outras coisas, da prática da orgia desenfreada. Irmão, olhe para mim. Fuja da carne. Os que são de Cristo, voltando para Romanos, os que são de Cristo crucificaram. Repitam comigo. Crucificaram. Diga, crucificaram a carne e as suas concupiscências. Não há impacto. Pastor, então como é que eu vou fugir disso? Como é que eu vou escapar disso? Como é que eu vou deixar isso? Só tem uma forma. Você não vai conseguir com simpatia. Você não vai conseguir com corrente, você não vai conseguir com benzedeiro, você não vai conseguir com reza, você não vai conseguir com nada disso. Só tem uma forma, é entregando a vida e submetendo-se ao Cristo vivo, ressuscitado ao terceiro dia, porque Cristo morreu, e quando eu recebi Jesus, eu disse assim: Senhor, crucifica minha carne, crucifica o meu desejo. Eu sou um homem que eu tenho desejos maus, e aí Ele levou sobre si os meus desejos, e eu fui sepultado no batismo, e quando eu ressuscitei, Ele disse assim: agora você renasceu, e não para o mundo, mas para mim. O seu desejo não é para ti, mas para mim. A sua vida não é para ti, mas para mim. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória ao Senhor. Quantos aqui querem viver para Jesus? Digam amém. É essa a proposta do Evangelho. Evangelho é vida nova. Evangelho é vida nova. Vida nova. Repita comigo: Evangelho é vida nova. Tudo que é do velho homem, tudo que é do velho, tudo que é ruim, tudo que é do passado, tudo que é do homem antigo, não serve para mim. Glória a Deus. Eu estou em Cristo. Nova criatura eu sou. Nova vida, novo desejo, novo andar, novos amigos, novo pensamento, novamente. Glória ao Senhor.